Boa tarde, Roberto Oliveira. Mais uma vez, satisfação recebê-lo ao vivo aqui no jornal. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Galego. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente para a gente esclarecer, conversar com a população, né? A população precisa de informação. Ou não, Roberto, ontem a gente falava e muitos ouvintes estavam até preocupados, né? Olha, o governo vai, na sexta-feira, encerrar o prazo para a atualização do Cade Único. Isso pode provocar milhares, 1 milhão de pessoas podem perder o benefício. E hoje pela manhã a gente já teve essa informação de que o governo prorrogou até novembro, que levou o governo a prorrogar esse prazo para a atualização do Cade Único. Bem, na verdade, desde o início do ano que a gente vem falando que é uma grande demanda, né? Foi colocada para a gente 190 mil famílias só aqui no estado do Piauí. Então, no Brasil todo também tem uma quantidade absurda. Aqui no Maranhão, aqui do lado, já que a gente está falando aqui do Maranhão, sim, mais de 300 mil famílias para atualizar. No Ceará, quase a mesma coisa. Enfim, é uma grande quantidade de famílias que a gente precisa estar atendendo até o final do ano, sob pena de ter o benefício bloqueado, o benefício cancelado. Né? Então, assim, a gente já achava que era algo absurdamente grande, uma grande demanda para um curto prazo de tempo. Tendo em vista que a gente teve uma paralisação por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer o trabalho como deveria ser feito por conta das medidas sanitárias e também por conta das condições que a gente não tinha vacina, não tinha muitas vezes o EPI para o profissional e fora a equipe limitada que tinha também nos CRAs. Então a gente teve uma paralisação, retomou, mas o prazo continuou muito apertado. Então eu acho que foi uma medida, dessa vez uma medida acertada do governo federal, mas chegou tarde, né? Porque acabou que criou uma ansiedade muito grande na população. A gente viu aqui no noticiário em outros estados, né, em outros municípios, onde a gente tinha uma fila quilométrica, mostrou aí recentemente na Bahia, uma fila dobrando, dando volta no quarteirão. A mesma coisa acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque as pessoas queriam fazer a atualização cadastral, sabiam que ia ter o benefício bloqueado, e nessa época, com todo mundo sem dinheiro, desempregado, perder dinheiro é uma coisa muito ruim, né? Então a gente acaba tendo uma ansiedade maior da população. Então foi algo positivo nesse ponto de vista da prorrogação. A gente não ia ter condições realmente, de fato, de alcançar esse público todo. Agora a dificuldade em relação às pessoas não fazerem essa atualização é o quê? É ter dificuldade de chegar até o CRAS, é porque não sabe que corre o risco de perder o benefício. Na sua opinião, por que as pessoas não estão buscando essa atualização, já que de 2 em 2 anos tem que fazer isso? Na verdade, a gente teve vários problemas nesse período, né, do pandemia e pós-pandemia. Primeiro, que o governo federal, ele quando foi criar o auxílio emergencial, ele criou um aplicativo. O cadastro para acessar o auxílio emergencial era o aplicativo Auxílio Emergencial Caixa. Né? Ele tirou da tutela, do acompanhamento dos estados e municípios a responsabilidade e a parceria no cadastro único. Ele colocou isso na Caixa Econômica sobre a gestão de um banco. Então, isso atrapalhou demais o desenho das políticas públicas que nós temos hoje. Né? Porque houve uma centralização dos programas sociais de transferência de renda no âmbito do governo federal. E isso é algo que a gente vinha questionando desde o início do auxílio emergencial. Isso, olha, isso está errado, não está sendo respeitado o Pacto Federativo. E outra, não é só a questão de eu quero o programa para mim, eu quero participar. É porque é muito mais fácil você trabalhar com a política pública de forma descentralizada. O Brasil é a 5ª população maior do planeta. Então, assim, é um país continental que tem todas as suas especificidades, questões geográficas, culturais divergentes, e que a gente precisa entender que a coisa acontece no municipalismo. Né? E o Estado está ali para acompanhar, para monitorar e ser parceiro também do ente federal. Então, nós estamos numa república federativa, mas foi algo que não foi muito bem entendido no âmbito do governo federal e acabou atrapalhando demais o desenho tanto do auxílio emergencial, do Auxílio Brasil e as demais políticas públicas. Hoje o governo festeja muito essa questão do auxílio emergencial, inclusive o Bolsonaro está aqui, era até bom para ele estar ouvindo, para ele aprender, porque ele precisa aprender com os estados e com os municípios, porque ele desenhou o Auxílio Brasil, acho que talvez no gabinete dele, né? E ele precisa ouvir para a gente
Uma coisa que eu aprendi muito na vida, que muita gente fala assim, eu já sei de tudo. Um cara que já diz que já sabe de tudo, pode ir atrás que não entende de coisa nenhuma. Então a gente tem que aprender a construir as coisas no diálogo, né? Conversando com as pessoas, ouvindo os técnicos, ouvindo os gestores. E o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, né? Esses programas sociais que hoje nós temos, não foram construídos dessa forma. Por isso que a gente teve 1 bilhão e pouco aí do auxílio emergencial, que até hoje o governo quer recuperar, não recuperou. Por isso que a gente teve aí também militares recebendo dinheiro de forma indevida. Por isso que a gente teve aí gente fazendo casamento lá no Caribe, desviando dinheiro do auxílio emergencial. Por isso que a gente tem aí, né, 190 mil famílias no Piauí que precisam fazer atualização cadastral, porque se estivesse fazendo um trabalho continuado desde o auxílio emergencial até hoje, a gente teria uma quantidade menor. E é por isso que a gente tem muita gente hoje passando fome, necessidade, endividada no Brasil. É porque, infelizmente, os programas sociais não foram construídos da forma que deve ser feito, como diz tanto a política nacional de assistência social, como diz o Sistema Único de Assistência Social, e como diz realmente também a nossa Constituição, que tem um pacto federativo. Roberto, infelizmente é isso. Diz uma coisa aí, você foi surpreendido com essa quantidade de gente precisando desse auxílio? Demais, demais. Porque, veja só, eu não esperava, a gente teve sempre uma boa gestão aqui do Cadastro Único e do Bolsa Família. Por quê? Para explicar aqui para os nossos colegas que estão nos acompanhando, seja pela rádio, pela internet, que a Verde Campos tem um alcance muito grande, pelas redes sociais, aqui também pelo meu Instagram. Enfim, o que acontece, Galego? Quando a gente tinha lá, por exemplo, uma perspectiva de ampliação do Bolsa Família, a gente, vamos supor que tinha lá 800 mil famílias, 1 milhão de famílias que iriam entrar no Bolsa Família. Se um estado X tivesse um trabalho com a base de dados atualizadas, com o dever de casa cumprido, identificando as famílias, e o estado de São Paulo lá não fez o trabalho, Minas Gerais, Bahia, ou Rio Grande do Sul, e o Piauí fez, obviamente que aquela quantidade que o Piauí fez e colocou no cadastro vai absorver. Então, por isso que a gente conseguiu, nesses anos todos, ter uma boa quantidade de famílias recebendo Bolsa Família aqui no Piauí. Hoje, nós temos a base mais focalizada do Cadastro Único no país. E isso fala da ex-ministra Tereza Campeiro, na revista Isto É, né, que a gente muito nos orgulha, que é um trabalho do Estado juntamente com os 224 municípios. Então a gente acaba absorvendo. Né? Agora, nesse momento agora, a gente teve uma elevação muito grande da pobreza. A gente tem hoje, só para ter uma ideia, de cada 4 brasileiros que nós temos, 3 estão endividados. E desses, que dá em torno de 78%. E fora isso, nós temos 62% que não pagam suas contas. E além disso, hoje nós temos uma nova classe que está entrando no Cadastro Único, que são pessoas de nível superior, pessoas que já têm uma profissão, mas não estão exercendo pelo alto índice de desemprego. E acaba... esse pessoal tá entrando. E aí precisa de ter um amparo do social para esse grupo também, né? Agora, em relação ao perfil social, muita gente tem dúvida em relação qual é a renda por pessoa, por família, para entrar no programa Auxílio Brasil. Porque tem pessoas que se intitulam, não, eu não tenho renda, eu não tenho nenhum tipo de emprego, mas eu fui tirado do programa. Então, esclareça para a gente, pessoal do Piauí, do Maranhão, do Ceará e todo o Brasil. Hoje, houve alguma mudança? Qual é a renda per capita, por pessoa ou por família, para entrar nesse programa mesmo? Bem, hoje nós temos o perfil de renda de até R$210 por pessoa. Então, por pessoa. Por pessoa, exatamente. Então você tem que somar todos os ganhos da família, tanto de emprego formal ou informal, e dividir pela quantidade de pessoas da casa. Então, se você tiver, por exemplo, um salário mínimo de renda de pelo menos um dependente da família, só vai ter perfil ao Auxílio Brasil quem tem uma renda, quem tem até 6 pessoas na casa. Então, porque se dividir no salário mínimo dividido por 6, dá menos que 210. Se você tiver só 5, já está fora do perfil. Né? Ocorre que, infelizmente, hoje, muita gente está empregada, mas é emprego informal. Né? E aí a gente tem que ter essa ideia. Porque isso conta ou não? A renda informal conta. Agora, só que a renda informal ela pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, depende da situação. Né? Eu falo isso porque às vezes a pessoa fala assim, fulano está trabalhando, tem dinheiro. Mas tem que entender qual é o dinheiro que ele recebe. Porque às vezes o cara é sacoleiro, o cara é vendedor ambulante e tudo, ele tem um custo também para poder trabalhar. E a gente não mensura o dinheiro que ele consegue captar. A gente mensura o dinheiro que sobra do autônomo, que é a chamada tiragem. Né? O cara
sei lá, gastou, compra roupa, mas ele tem que pagar o fornecedor, ele tem um combustível, ele tem a alimentação dele, ele tem a hospedagem no local que ele viaja, então tudo isso tem que ser debitado e o que sobra que realmente é o lucro que deve ser informado no cadastro único. Eu falo isso até porque muita gente festeja aí, agora estamos tendo muita gente empregada, o índice de emprego está bom, mas se não tivesse, moço, a gente estava parado por conta da pandemia, é natural que tenha. É o recomeço, né? É o recomeço. Só que, infelizmente, muito está voltando no trabalho informal. E aí, nesses casos, a gente tem que ponderar, porque tem essas questões da renda do Auxílio Brasil, e por isso que acontece que muita gente, embora esteja trabalhando, mas a tirada do dinheiro dele, do trabalho autônomo, também ainda é muito baixa, né, e precisa de ter um auxílio também do governo. Agora, Roberto, a gente tem muitos casos de ouvintes que ligam para cá dizendo, olha, eu estava recebendo normalmente o programa Auxílio Brasil, de repente, nesse mês agora, o governo suspendeu o meu benefício. E a pessoa, segundo ela, não tem renda nenhuma, não tem emprego, não é? E aí como é que ficou? A explicação, por que essas pessoas foram tiradas do programa do governo federal? Foi um erro do governo ou o governo está fundamentando em algum critério lá estabelecido? Bem, cada caso realmente a gente tem que pesquisar, né? Tem que verificar. Mas, assim, o problema maior é que não está havendo aquela transparência toda que a gente tinha. Então, às vezes, os mecanismos, que é o mal de quando você centraliza muita coisa no âmbito de uma gestão só, né? Quando você tem um diálogo legal com estados e municípios, fica mais fácil até a compreensão do pagamento ou do não pagamento de algum benefício. Mas, segundo o governo, algumas informações são cruzadas com outras bases de dados e identificadas possíveis inconsistências, né? Seria o que, mais ou menos? A pessoa tem um componente da renda que está lá fazendo o que ele declarou em outro lugar que faz parte da família, a pessoa não informou, que tem um veículo, né? Muitas vezes a pessoa também empresta o CPF, mas às vezes se emprestar o CPF para comprar um veículo, pode sinalizar para o governo que, opa, como é que você tem um carro de X valor e você é beneficiário do Auxílio Brasil? Como foi que você comprou esse carro nesse ano ou no ano passado, né? Então, assim, essas questões às vezes são cruzadas. E também benefícios, né? Tipo BPC, auxílio-doença, aposentadoria e dados da Receita Federal. Então, tudo isso pode ser cruzado também. Agora, acontece muito erro, né? Também está acontecendo. Então, uma base é muito grande, a base de dados, então acontece que às vezes você consegue identificar erros de sistema, de homônios, nomes parecidos, nomes iguais, né? Muitos erros estão acontecendo ultimamente também de uma pessoa, um membro da família aparecer na família de uma pessoa sem a pessoa ter inserido, ou seja, alguém de outro estado, de outra cidade. Isso pode acontecer? Pode. Mas o legal é a gente ter uma possibilidade de ter um acesso ao CRAS para verificar realmente de fato o que está ocorrendo, né? Então, por isso que é importante o CRAS. Porque no CRAS a gente tem um tratamento humanizado. Uma coisa é você querer utilizar tudo no celular, sozinho, né? Sem entender muita coisa e tentar adivinhar o que foi que aconteceu. Outra coisa é você ir em contato com um ser humano capacitado, treinado, que tem uma sensibilidade pela sua situação de vulnerabilidade, lhe receber e lhe explicar direito. Então, hoje o governo, ele criou o aplicativo do Auxílio Brasil, né, do Cadastro Único do Auxílio Brasil, e dá como se tivesse todo mundo informado, né? E não é bem assim, porque a gente sabe que a população pobre não tem um celular, não tem internet, não tem às vezes a condição de... Não tem como se informar, né? Não tem como se informar. E às vezes aquele que sabe, que tem internet, tem celular, não sabe mexer ou não sabe ler. Então, existem várias questões que impossibilitam a informação chegar até ela, né? Roberto, vamos abrir o espaço agora para dúvidas, participação dos ouvintes. Tem aqui perguntas através do WhatsApp, tem ouvinte ao telefone. Então, se você tem uma dúvida aí, pode ligar para a gente. Vamos tentar aqui colocar o máximo de questões para o Roberto explicar. Vamos inicialmente ao telefone. Alô você, boa tarde. Boa tarde, Pablo Brito. Quem está falando? É o Luciano, bairro Tranqueira Altos. Luciano, bairro Tranqueira Altos, Piauí. Qual é a pergunta para o Roberto Oliveira? Luciano. Pablo Brito, porque eu sou um das pessoas mais pobres e que eu sou mais pobre, que eu mereço esse programa, porque já está com 5 meses, eu estou sendo enganado por esse povo. Estou sendo enganado pela Lotec, estou sendo enganado pelo CRAS, estou sendo enganado pelo banco, porque eu estou com fome. Eu quis dizer para ele por motivo porque eu saí desse programa. Porque o governo está dizendo aí, só dá direito mais para as mulheres.
Porque o homem não merece ter direito não, porque esse benefício é para todos, né não? Por quê? Porque eu sou, só porque eu sou homem, eu estou fora do programa. Porque tem homens e homem pobre, tem mulher pobre, não é só mulher pobre não, porque todos nós somos pobres, porque eu estou fora do programa, eu quero saber, pode você dizer para ele aí, eu vou receber o cartão do Brasil, ou que minha conta foi bloqueada, porque meu cartão não está caindo nada de dinheiro. Certo, porque Luciano. eu vou dizer para ele aí que quanto tempo faz o meu benefício voltar ao normal, porque eu estou precisando, estou passando fome. Certo, Luciano, me permita, eu gostaria que o Roberto orientasse o Luciano, porque ele já ligou várias vezes aqui para o jornal. Luciano, eu gostaria que você dissesse para a gente quantas pessoas moram na sua casa e quantas pessoas têm renda. Ninguém tem renda aqui não, eles é da reciclagem, porque Certo. o prefeito aqui de Alta, ele tirou nosso sustento. A gente vivia, agora não SPC por causa do prefeito daqui, tirou meu sustento. Então ninguém tem renda, certo? Não. Tudo bem. Quantas pessoas moram na casa? Sou eu e meu irmão. A minha mãe mora no cadastro na outra casa. E no cadastro do CAD Único, todos estão no CAD Único, as 3 pessoas, ou só vocês 2? Não, desde o começo só estava só eu. Aí eu quero me perguntar aqui sobre a atualização. A mulher no claro disse que meu cadastro está ok. Mas eu quero saber, fica para mim fazer a atualização só em 2023. Porque Ou não? em 2021 já fiz a atualização. Ok. Aí eu pedi para atualizar lá, ela não quis fazer isso aí, é por isso que o dinheiro não volta. O erro aí é do banco, de alguma coisa que a conta foi errada. O Roberto, tá bom, o Roberto agora vai explicar. Roberto, por gentileza. Pronto, vamos lá. Primeira coisa, é importante explicar uma coisa, né, que eu estou observando aí. Ela trabalha com material reciclável. Ele trabalha. Ele, no caso, ele trabalha com material reciclável. A pessoa que trabalha com material reciclável já tem uma vantagem a mais. Só que às vezes ele não sabe. Ao se identificar como catador de material reciclável, é para ele ter uma prioridade para acesso à política de transferência de renda. Então aí fica a dica. Todo mundo que trabalha como catador de material reciclável tem que se identificar como tal. É só dizer, olha, eu quero que marque aí no cadastro que eu sou catador ou trabalho com material reciclável. Então isso é uma possibilidade. São grupos que são prioritários. E um deles é o catador de material reciclável, população em situação de rua, quem está em trabalho análogo de escravo, trabalho infantil e quilombolas indígenas. Então são públicos que têm prioridade para ter acesso a essas políticas. Outra coisa também que causou grande confusão, e eu estou percebendo na fala dela, dele, na verdade, é a questão do benefício ser liberado para um e por que não liberado para o outro. Isso é uma confusão que veio do auxílio emergencial. E aí quando criou o Auxílio Brasil, trouxe o nome auxílio, né, no nome do benefício, que acabou confundindo o povo. Porque o pessoal lá no auxílio emergencial podia ter 2 benefícios na casa. O homem receber um benefício, a mulher também receber e somaria uma renda maior na família. Na verdade, podia receber até 3 cotas. No início do auxílio emergencial, era R$ 1.800. Né? O governo não quis, queria pagar 200, terminou pagando porque o Congresso bateu o pé e queria, ele fechou nos 600. E aí ficou 1.800. Porém, foi diminuindo, mas continuava ainda a possibilidade de liberar para até 2 pessoas na casa. Agora, quando veio o Auxílio Brasil, aí não, é um benefício para a família toda. Aí muita gente às vezes cobra, Fábio, porque fala, por que minha mãe recebe e eu não recebo? Na verdade não é da pessoa, é o benefício da família. Pois é, mas da família lá ele recebia e foi cortado, né? Foi suspenso. Ele quer entender o porquê que foi cortado, ele já fez a atualização e qual é a esperança que ele tem para voltar a receber esse benefício. Pronto, aí a gente vai ter que aguardar um pouco, né, a ver se pode ser auditoria, porque agora nós estamos fazendo um período de revisão e averiguação cadastral. Certo. Vai ver que alguma informação foi cruzada com outra base de dados e identificou alguma informação dele. Eu verifiquei também que ele tem, no caso, aí, o trabalho com material reciclável. Se ele tiver, por exemplo, uma contribuição lá no INSS, pode ser que pelo valor da contribuição dele, ele orce, como é um percentual, pode estar orçando, possivelmente atribuindo uma renda. Então é uma possibilidade. Mas eu estou vendo aqui que na próxima vez que eu vim aqui, Fábio, vou estar com o notebook aqui em cima na bancada, para a gente estar pegando algumas informações dos ouvintes e estar fazendo aí a verificação do próprio sistema, né? Olha, aqui tem a participação da Maria Ivone do Nascimento. Gostaria de saber
do entrevistado é que no caso, o nome da mulher é Maria Ivone. E aí o marido mandou aqui a mensagem, que minha esposa nunca recebeu, mas ontem eu liguei no 0800 e lá falaram que tem uma parcela para depois do dia 20, para ela ver no Caixa Tem. Isso, aí é importante verificar na conta, porque muita gente teve a conta social digital aberta, que é outro erro do governo. Abre a conta, porque pode abrir só por conta de uma decisão unilateral, decisão do governo, mas às vezes tem problema de comunicação. Como é que você abre uma conta, galera, para você e você não sabe que foi aberta a conta para você? Fica difícil. Fica difícil. Como é que eu vou saber que tem um dinheiro lá? Então eu identifiquei casos de pessoas que ficaram recebendo durante 6 meses em conta e depois apareceu cancelado o benefício por não saque. Quer dizer, o cara estava recebendo dinheiro, não foi comunicado, né? Não houve nenhuma carta para o endereço da pessoa, nenhum comunicado, e aí como é que ele ia saber que o dinheiro estava lá? E o cara passando necessidade. Então, às vezes, o que eu recomendo? Procure o CRAS para identificar se foi liberado o dinheiro, se está liberado em conta, e se tiver e não tiver recebido nenhum cartão, que é aquilo que está acontecendo com a maioria, ou tem dificuldade de acessar o Caixa Tem, procure logo a Caixa Econômica. Leve o seu CPF, a sua identidade, vá na boca do caixa e peça para o caixa fazer uma consulta para saber se tem alguma conta aberta com dinheiro na sua conta. Mais um ouvinte ao telefone. Alô, boa tarde. Alô, quem fala? Oi, quem está falando? É a Luzia. Luzia, fala um pouquinho mais alto, Luzia. Você fala de onde? É a Luzia de Campo Maior. Campo Maior. Qual é a pergunta aqui? Eu só queria fazer uma pergunta. Faça. Eu queria saber, sou Banco do Brasil. Diga. Eu queria saber se o Banco do Brasil vai ser pago 600 até dezembro ou se vai continuar. Pô, não. Ok, obrigado pela participação, Roberto. Pronto, então assim, o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, ele teve, na verdade, eu sinceridade, depois do que aconteceu ontem com esse adiamento, eu fiquei muito chateado com tudo isso, que eu acho a falta de respeito com as pessoas, né? E eu fico vendo a forma como é feita as coisas. É um programa que é todo montado de retalho. Começa no valor de 200, vai para 400, já é 600, depois volta para 400 de novo. Prejudica até onde, Roberto? Porque prejudica porque não cria uma previsibilidade, né? Porque assim, um usuário, não é porque o cara é pobre, não é porque o cara é de baixa renda, que ele precisa ser tratado de qualquer forma. Entendi. Né? Tem que ser tratado com respeito. Com respeito, né? Porque assim... Então, o valor é até dezembro. O valor de 600 vai até dezembro. O que eu lamento muito é que não haver essa previsibilidade. De você dizer, olha, o benefício é assim, ele vai assim durante o ano todo, ele tem a quantidade X de pessoas. Criar uma forma de você estar passando melhor a mensagem para o próprio cidadão, usuário, os técnicos, todo mundo, a imprensa, todo mundo entender. Não custa nada, né? Não custa nada, né? Olha, mais um ouvinte ao telefone. Alô, boa tarde. Piauí. Alô, quem fala? É o João Rocha, de São Julião, Piauí. São Julião, Piauí. Por não, tem uma pergunta para o Roberto Oliveira, do Auxílio Brasil? É porque eu queria saber se uma caixa atender o lugar, talvez, sabe, né? E agora ficou bloqueado. Aí eu queria saber se afeta também o cartão Auxílio Brasil. Por não, entendeu, Roberto? O benefício dele foi bloqueado. Ah. E o que mais? É porque o Caixa Tem foi bloqueado. Ah, o programa Caixa Tem. Aplicativo. Tem também um cartão Auxílio Brasil, que é um cartão também. O aplicativo, no caso, foi bloqueado. Então, se o aplicativo foi bloqueado, aí no caso só a Caixa Econômica mesmo para receber o suporte técnico, né? Mas aí você pode sacar na boca do caixa também. Então isso não quer dizer que o benefício foi cancelado, apenas o aplicativo no caso. Isso, né? pelo que ele está falando sim. Agora pode-se fazer uma consulta, né, para verificar se foi bloqueado o benefício. Agora, infelizmente, nem todos os municípios têm Caixa Econômica, né? Mas assim, na dúvida ou na dificuldade do saque ou da gestão do dinheiro pelo aplicativo, Sim. É importante lembrar que você pode sacar na boca do caixa, né? Aqui tem uma pergunta de Timon no Maranhão, com o benefício bloqueado, fazendo atualização, mesmo que não receba o benefício, mas por causa da renda. Mas tem direito à tarifa social de energia? Pergunta aqui o ouvinte do Maranhão. Pronto, essa questão da tarifa social de energia. Aí nossos amigos do Maranhão. No Maranhão, nós tivemos, aqui no Piauí nós fizemos um trabalho bem interessante, viu, Fábio e Galego? Que a gente conseguiu sair em 2019 de aproximadamente 170 mil famílias que recebeu a tarifa social e demos um pulo
para 550 mil em 2 anos, 3 anos. Isso graças a uma parceria que a gente fez aqui no estado do Piauí, uma parceria que nós estivemos à frente, na SASC, conversando com a Equatorial. Na época nós tínhamos o Nonato Castro na Equatorial como presidente. E hoje nós somos referência nacional nessa tarifa social. E o Maranhão, que também tem a Equatorial, né, como concessionária, acabou também levando essa ideia do Piauí para o Maranhão. Não só Maranhão, já fiquei sabendo que levou para Alagoas, está levando para o Pará, para Rio Grande do Sul, os estados onde ela tem acesso como a empresa que está trabalhando a questão da gestão da energia. Então a gente orienta tanto Piauí, Maranhão, os estados que têm essa ideia, que já estão realmente trabalhando nessa mesma sistemática, que leve a conta de energia ao CRAS e peça o cadastro do código único lá na conta de energia. Então, só fazendo isso, a empresa Equatorial, juntamente com o estado, no caso Maranhão, Piauí, tem condição de passar essas informações para a companhia e a companhia fazer a inclusão automática no cadastro. Inclusive, Fábio, foi até algo que foi copiado pelo presidente Bolsonaro. Ou não? Porque o presidente da ANEEL, ele é piauiense, né? E acabou levando isso ao conhecimento, né, da Agência Nacional, e saiu uma normativa os principais em resultados que da está pesquisa. determinando para que todas as concessionárias e estados trabalhem da mesma forma, com inclusão automática de quem tem um perfil na tarifa social. Mais um ouvinte ao telefone. Alô, boa tarde. Alô. Alô, Quem está falando? Marcão do Povo. Marcos, você fala de qual cidade, Marcos? Hugo Napoleão, Fábio. Hugo da Polião, Piauí, com a pergunta para o Roberto Oliveira. Eu quero perguntar para ele se quem já fez o cadastro do BPC, o cadastro único, precisa renovar novamente ou não, porque eu fiz ano passado. Do BPC. Pronto, Roberto. cadastro do Obrigado. BPC. O cadastro do BPC é muito importante, Fábio, falar sobre isso, porque o BPC, para quem não sabe, é o benefício de prestação continuada. Muitos no interior chamam de LOAS. Ah, eu vou dar o LOAS. Na verdade, LOAS é porque quem criou esse BPC foi a Lei Orgânica da Assistência Social, que a abreviatura é LOAS. Tá certo? Agora, esse benefício é destinado para idosos e pessoas com deficiência, desde que tenham renda de até menor que 1/4 do salário mínimo. E os idosos a partir de 65 anos. Pois bem, a partir de 2016, esse público todo agora tem a obrigação de estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, desde 2016. E tem a obrigação também de manter esse Cadastro Único atualizado. Aqui no Piauí nós temos aproximadamente 80 mil famílias que recebem o BPC, que é no valor de um salário mínimo. E nós já estamos aí aproximadamente com 100% incluso no cadastro. Só que o cidadão lá, ele pensa que fez o cadastro uma vez e fica despreocupado. Não, você tem que ficar acompanhando e atualizando periodicamente. E aí eu chamo a atenção porque nessa revisão que a gente está fazendo e vamos ter uma prorrogação, esse público do BPC também tem que estar com o cadastro único atualizado. E aí muitas vezes não é o próprio beneficiário que faz esse trabalho. Ele tem um tutor, um curador, né? Porque às vezes ele tem limitação de locomoção, é uma pessoa acamada, é um deficiente, e aí ele tem um responsável legal que faz esse trabalho para ele. De ano em ano, atualização? Pelo menos a cada 2 anos. Né? E aí é importante ficar atento para não perder o benefício. Porque se perder, Fábio, só para complementar, a burocracia é maior. Que você ainda tem que fazer a perícia na Previdência Social. E na perícia nós estamos com 3 milhões de brasileiros na fila de espera. Olha, você falava agora há pouco do auxílio emergencial e tem o Francisco de Alto no Piauí, ele diz assim, olha, no tempo do auxílio emergencial muitas pessoas receberam o auxílio família, no caso o homem e a mulher. Mas em muitos casos o homem não morava junto e a titular do cartão recebeu as contas, ou o dinheiro, né? Como posso ter acesso à transferência desse benefício? Ainda é possível ainda, Roberto? Não, aí é pouco provável, porque o que acontece? Prioritariamente eram as mulheres, né, e mais uma pessoa maior de 16 anos, a partir de 16 anos. Então era possível. Né? Então, por isso que eram 2 cotas. E a mulher, se ela tivesse uma criança, né, menor também, teria a condição de receber uma cota extra. Então, era até 3 cotas que podiam receber a família. Isso no início do auxílio. Né? Então, o homem acabava que ele ficava ali na família, mas não tinha a gestão do recurso. Né? E aí, uma das coisas que a gente lamenta muito é porque muita gente excluiu o homem da família. E quando veio o auxílio emergencial,
ele teve maiores dificuldades de acessar, porque estava de fora do cadastro único. Quem estava no cadastro único acessou rapidamente o auxílio. Aqui no Piauí a gente teve uma força-tarefa. E aí eu quero até lembrar que o nosso saudoso Assis Carvalho, que o Assis Carvalho, deputado federal que já está falecido, infelizmente, ele nos chamou e disse: Roberto, bora fazer um trabalho com os movimentos sociais. A gente fez 52 lives com 160, 170 pessoas, onde a gente treinou gente do estado todo para buscar as pessoas para poder inserir. E a gente conseguiu botar ao todo, né, fora do cadastro, foi mais de 250 mil famílias que entraram. E esse trabalho ajudou muito. Mas, infelizmente, muita gente não acessa benefício social porque está de fora do cadastro. Ok. Agora, 1h50, 1h50, estamos conversando ao vivo com Roberto Oliveira, gerente do programa do CAD Único, né, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo. Vamos trazer aqui as últimas questões, tem muitas participações, vamos tentar aqui ainda responder algumas perguntas. Francisca de Alves: meu cadastro ainda não está no tempo de atualizar, mas meus filhos mudaram de escola, mas já fui atualizar na Secretaria de Educação, e mesmo assim pode ser cancelado? Pergunta a beneficiária. Bem, essa questão da atualização dos dados escolares, a gente até isso está fraco, tá de certa forma frágil, porque a gente já está indo, né, para agora nós estamos em outubro, né? Ela está passando praticamente o ano todo e a gente não fez o acompanhamento das condicionalidades do Auxílio Brasil como era no Bolsa Família. Uhum. Isso está aumentando a evasão escolar. Então, assim, essa criança, eu acredito que isso não vai interferir porque o governo federal não está fazendo um acompanhamento como deveria. Então, isso, infelizmente, acaba até reforçando a evasão escolar, reforçando também outros problemas, né? Mas é importante manter a criança na escola, fazer a atualização. Esse dado da escola é importante pegar a declaração da escola, levar para o cadastro único, para identificar a escola correta que a criança está estudando. Porque hoje nós tivemos um aumento de crianças e adolescentes que a gente não consegue identificar em que escola hoje ele está estudando. Olha, isso atrapalha no acompanhamento. O recado do Júnior do Nova Teresina, capital do Piauí. Pergunte para o Roberto quais os documentos para atualizar o BPC. Pronto, na verdade a atualização do cadastro único serve tanto para o BPC como para outro programa social. E os documentos são os mesmos, né? Então, identidade, CPF, uma conta de energia, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor e, se tiver, também a carteira de trabalho. Né? Tendo pelo menos identidade, CPF já dá para fazer, e o comprovante de endereço já dá para fazer o cadastro. Roberto, me diz uma coisa, agora a falta de informação tem prejudicado as pessoas menos esclarecidas? Com certeza, né? Com certeza, porque é aquela coisa, no meu ponto de vista, é importante a tecnologia, é importante se trabalhar com aplicativo, só que nós não vivemos hoje no Brasil ainda, Galego, na Europa, onde nós temos uma grande quantidade de pessoas com acesso a celular e acesso à internet. Nós vivemos no Brasil, onde tem pessoas que, para ter acesso à água potável, tem que viajar 3, 4 horas na região amazônica para poder ir num local para trazer galões de água para levar para a sua vila ou sua aldeia. Atraso, viu? Então é um país continental que tem questões geográficas e culturais e tudo que atrapalha. Então a gente tem que ter um trabalho do governo federal que tenha um diálogo mais próximo das pessoas e entenda esse contexto diverso, né? Porque infelizmente tem muita informação que não chega no povão, no interior. Aqui tem um recado do Otávio, de Passagem Franca do Piauí. Eu comecei a tirar o Auxílio Brasil em janeiro desse ano. Eu preciso atualizar? Começou em janeiro agora. Atualizou agora e começou a tirar agora. Não, ele começou a tirar agora. Pergunta se tem que atualizar. Se ele atualizou com mais de 2 anos, ele tem que atualizar, mesmo ele tendo recebido agora. E até me perguntaram aqui também no Instagram, estou aproveitando fazendo a live aqui, no Roberto R. Oliveira aqui no Instagram. E aí me perguntaram aqui também, Roberto, eu fiz em 2020. Eu tenho que fazer agora? Então você conta, 2020 para cá é 2 anos, que é 2022. Então já está dentro da janela de atualização também. Então assim, o fato de, fui contemplado agora com benefício, meu caso aqui do ouvinte. Mas você fez a última atualização quando? Foi agora ou foi há 2 anos atrás? Se for há 2 anos atrás... O partido não é quando recebeu, mas é a última data que fez a atualização. Exatamente. Até porque, lembrando, Fábio, que o Auxílio Brasil ele é reavaliado mensalmente. Então pode ser que o cidadão tenha um benefício agora, nesse mês,
e no mês seguinte já passa o bloqueio do benefício porque não atualizou. A minha mãe recebeu auxílio até o mês de abril e não recebeu mais. Já foi atualizado e até agora nada, nenhuma resposta. Informação é tudo, né? Então tem que saber o motivo, né? É alguma informação, algum membro da família que teve uma carteira assinada e não informou? Até porque existe uma coisa chamada regra... Só pegando o gancho da carteira assinada, um outro ouvinte. E a família tem carteira assinada, pode voltar a receber o Auxílio Brasil? A questão não é nem a carteira assinada ou não. A questão é a renda por pessoa. Porque se a pessoa tiver a carteira assinada de um salário mínimo e tiver 6 pessoas na casa, continua dentro do perfil do Auxílio Brasil. Agora também um detalhe, se você assina a carteira, está trabalhando, tem uma renda, mas teve a responsabilidade e a honestidade de ir ao CRAS e informar aquela renda, e se a renda não ultrapassar a casa de R$ 525, a pessoa pode ainda receber o auxílio pelo menos por um ano, né? Que é a chamada regra de emancipação, né? Se a renda, depois de um ano, ainda continuar nesse patamar mais alto, ele perde o benefício. Agora, se a renda diminuir e antes de um ano ele atualizar o cadastro diminuindo a renda, pelas regras do jogo, ele tem que continuar recebendo o Auxílio Brasil. Aqui as últimas questões, Roberto, nosso tempo está bem avançado, eu não posso deixar de falar do empréstimo do Auxílio Brasil. Aqui tem um ouvinte perguntando a Graça Solon, quero saber como é que vai ficar a situação do povo que fez o empréstimo do benefício. Eu tenho feito praticamente campanha contra o empréstimo do Auxílio Brasil, né? Porque muita gente, Fábio, Galego, vocês vão entender também, acha que o empréstimo, quem é a pessoa mais simples, comum, do interior, a pessoa mais simples, né, que não tem conhecimento sobre o sistema bancário, pensa que o dinheiro, porque está vindo no cartão do benefício, ele é um dinheiro dado do governo. É um dinheiro doado. E é um favor que o governo está fazendo. Não existe isso. Né? Então o cara pensa isso. O presidente é bom, está me dando dinheiro. Não, ele está lhe dando a possibilidade de você se endividar mais ainda. Porque o que acontece? Agora, quando é feito esse empréstimo, seja numa financeira, seja no banco, essas informações, elas são passadas para a pessoa, ou não? Tem, por obrigação do contrato lá, está escrito que a pessoa assina o documento. Agora imagina só, o que acontece na prática? O cara que está oferecendo o empréstimo, ele quer ganhar a comissão dele. Claro. Ele está doido para a pessoa fazer empréstimo, não é para saber se ele vai ter dinheiro para pagar ou não. Ele vai, outra pessoa, é um leão querendo comer outro leão, a verdade é essa. Comissão, né? Ele quer ganhar a comissão dele, a pessoa está desempregada, ele arrumou a possibilidade de trabalhar como consultor financeiro para um empréstimo, quer tirar o dinheiro dele, quer empurrar para todo mundo. Veja só o que aconteceu. Antes do empréstimo ser autorizado pelo governo federal, já tinha um monte de gente de financeira pegando informação de CPF, número do NIS, número das informações das famílias, para fazer um pré-cadastro. Para que quando fosse liberado o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, já fazer a liberação. Então já estavam fazendo isso. É por isso que eu estou vendo que a gente vai aumentar ainda a quantidade de famílias endividadas no país, que já é grande, como eu falei, nós estamos na casa de 78% de endividados. E o pior, um endividado que não tem muitas vezes condições de manter o básico da sua família, que são os beneficiários do Auxílio Brasil. É o que mais me preocupa. E isso é tão fato que eu estou falando, porque o Banco do Brasil, Santander, né, Itaú, não quis fazer parceria com o governo com empréstimo consignado do Auxílio Brasil. O único que ainda fez foi a Caixa Econômica, porque também tem a força de contrato do próprio cadastro único, e é o agente pagador. Mas eles têm medo, por quê? Porque além de poder ter a possibilidade maior de pegar calote, tem o custo para você cobrar o resgate desse dinheiro, os custos de empresa, de consultoria, judiciário e tudo, e que garantia que a pessoa vai ter o dinheiro? Porque você pega R$2.000, é o limite de pagamento, o governo aumentou a margem consignável de 35% para 40%, né? O juro hoje, taxa Selic está 13,75%, né? Quer dizer, está um juro absurdo, e você pode ficar com uma parcela de R$166 sendo debitado no benefício do Auxílio Brasil. E aí eu quero alertar uma coisa, que muita gente está sendo abordada dessa forma, porque tem gente que vai vender um empréstimo e fala assim, olha, se você fizer um empréstimo, você não vai correr o risco de perder o Auxílio Brasil. E na verdade não é isso. No decreto do Auxílio Brasil não tem nada sobre isso. E você pode sim
perder o Auxílio Brasil e continuar com uma dívida do banco. Como é que paga, então? Roberto, E aí é isso que tem que ser analisado na família, né? Roberto, nosso tempo está bem avançado. Eu tenho aqui muitas questões, infelizmente, o tempo não permite a gente estar respondendo a todas as questões. Para terminar, eu gostaria que você deixasse aí um recado final para o nosso ouvinte. Pronto, eu queria deixar aqui meu abraço, meu agradecimento aqui à Verde Campsat, ao Fábio, Galego. A gente sempre é bem recebido aqui pelo grande serviço que vocês prestam aqui, não só para o estado do Piauí, mas para essa região aqui, né, boa parte do meio norte do país, né, que você pegando aqui, além do meio norte, que pega toda a região dos cocais, né, Ceará, Piauí, Maranhão, e a gente fica muito grato por esse espaço, né, porque é uma forma de a gente poder estar esclarecendo. E pedir que a população, com relação a empréstimos e programas sociais, fique muito atento, estude, tente pesquisar, procure na internet, no site do próprio Ministério ou no Google, leia os jornais, mais de um jornal, né, de um site coerente como a Verde Campsat também tem aqui seu espaço, para se informar. E quanto ao empréstimo, analise direito, não caia nem dívida que você não tem condição de pagar. É somar os prós e os contras. Exatamente. Só faça empréstimo no último caso. E falando de empréstimo, aqui no Nordeste a gente tem um banco muito bom para trabalhar com empréstimo para quem quer empreender, que é o Banco do Nordeste. Esse sim tem taxas de juros boas, né, com condições realmente muito adequadas para quem é de baixa renda e quer empreender. Então busque se informar e não venha se prejudicar ainda mais. Então só tenho a agradecer aqui novamente pelo espaço. Obrigado, Roberto Oliveira, coordenador do CAD Único do Estado do Piauí. Olha, vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com as últimas informações de hoje. Aguarde aí.